Senhora Presidente do Conselho Geral da Universidade de Coimbra, Doutora Gabriela Figueiredo Dias, Senhor Secretário de Estado, Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, Engenheiro António Guterres, vencedor do Prémio Universidade de Coimbra 2022, Senhor Representante do Laureado, Professor Dr. Pedro Gonçalves, Senhor Coordenador da Comissão de Trabalhadores da Universidade de Coimbra, Dr. António Trindade, Senhora Doutora Cristina Neves, em representação do Santander Universidades de Portugal, Senhor Presidente da Câmara de Coimbra, Professor Dr. José Manuel Silva, Senhor Bispo de Coimbra, Dom Virgílio do Nascimento Antunes, Senhor Presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, Cesário Silva, Senhor Vice-Presidente do Tribunal da Relação, Juiz Desembargador Dr. Alberto Russo, Senhor Vice-Reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Professor Dr. Gonçalves Fernandes, em representação do Senhor Reitor, Senhor Vice-Reitor da Universidade Católica Portuguesa, Professor Dr. Peter Annenberger, em representação da Senhora Reitora, Senhor Presidente da Comunidade Intermunicipal de Coimbra, Dr. Emílio Torrão, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Penela, Dr. Edmundo dos Santos, Senhora Procuradora-Geral Adjunta, Doutora Marília Emília do Casal Bom, em representação da Senhora Procuradora-Geral Distrital, Senhor Comandante do Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana em Coimbra, Coronel Henrique Armindo, Senhor Comandante Distrital da Polícia de Segurança Pública de Coimbra, Superintendente Rui Moura, Senhora Diretora da ASAI, Doutora Maria Helena Diogo, Senhor Presidente dos Tribunais Administrativos e Fiscais da Zona Centro, Juíza-Presidente Maria Helena Canelas, Senhor Presidente da União de Freguesias de Coimbra, Dr. João Francisco Campos, Senhor Presidente da Junta de Freguesia dos Olivais, Dr. Francisco Rodeiro, Senhoras e Senhores Vereadores da Câmara Municipal de Coimbra, digníssimas autoridades académicas, civis, militares e religiosas, Senhoras e Senhores Vice-Reitores, Senhora e Senhor Pró-Reitores, Senhor Presidente da Associação dos Antigos Estudantes da Universidade de Coimbra, Dr. Jorge Castilho, Senhor Capelão, Padre Paulo Simões, Senhor Provedor do Estudante, Professor Dr. Paulo Peixoto, Senhora Representante do Fiscal Único da Universidade de Coimbra, Dr. Carla Geraldes, Senhoras e Senhores Diretores das Unidades Orgânicas, Senhor Administrador da Universidade de Coimbra, Senhor Administrador Adjunto da Universidade de Coimbra e Senhor Administrador do Chazuc, Senhoras e Senhores Membros do Conselho Geral, Senhoras e Senhores Membros eleitos do Senado, Senhoras e Senhores Dirigentes da Universidade de Coimbra, Senhoras e Senhores Doutores, caras e caros estudantes, Senhoras e Senhores Membros do Corpo Técnico, Senhoras e Senhores Jornalistas, minhas senhoras e meus senhores, incluindo todos os que nos acompanham remotamente. Dirijo as minhas primeiras palavras ao nosso laureado deste ano, Prémio UC 2022, Sua Excelência o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, a quem quero prestar a minha homenagem e endereçar os meus sinceros parabéns. Figura ímpar, com um percurso à escala mundial, o engenheiro António Guterres tem assumido como ninguém, através da sua magistratura de influência, a defesa da sustentabilidade ambiental, a promoção da igualdade em todas as suas dimensões, o combate à pandemia em articulação com a OMS e a garantia de um tratamento condigno para os migrantes. Tudo causas nas quais a Universidade de Coimbra se revê sem reservas. Essa comunhão de visão, estratégia e ações, com destaque para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas, comprova a recente criação do Gabinete para o Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Coimbra, leva-nos a acreditar que o nosso laureado é indiscutivelmente merecedor de mais esta distinção. Para além da sua reputada aura de estadista, o engenheiro António Guterres é também um homem bom. Com a sua autorização pessoal, tenho enorme orgulho
de anunciar que o valor monetário de 25.000 euros associado ao Prémio UC 2022, com o apoio da Fundação Santander Portugal, será doado na íntegra ao Instituto Universitário Justiça e Paz. A Universidade de Coimbra curva-se perante tal demonstração de altruísmo e generosidade de Sua Excelência, o Secretário-Geral das Nações Unidas, que, com este seu gesto, irá ajudar a ultrapassar muitas das dificuldades que o Instituto Universitário Justiça e Paz tem sofrido ao longo da pandemia, não deixando nunca, ainda assim, de apoiar os carenciados, dos mais carenciados, nomeadamente estudantes provenientes dos PALOPs, que, por impedimento legal, a Universidade de Coimbra não pode acudir de forma direta através dos seus serviços de ação social. O meu muito obrigado público ao Padre Paulo Simões, capelão da Universidade de Coimbra, pelo extraordinário trabalho desenvolvido à frente do Instituto Universitário Justiça e Paz. António Guterres, o homem certo no local e tempo certos. Gostaria de deixar uma nota de agradecimento aos membros do júri de seleção do Prémio UC 2022. Inês Homme de Sousa, Presidente da Fundação Santander Portugal. Domingos de Andrade, Administrador do Global Media, Diretor-Geral Editorial do DN, JN e TSF. Cristina Neves, Diretora do Santander Universidades. Inês Cardoso, Diretora do Jornal Notícias. Gabriela Figueiredo Dias, Presidente do Conselho Geral da Universidade de Coimbra. Luís Neves, Vice-Reitor e Administrador da Universidade de Coimbra, Professor da Faculdade de Ciências e Tecnologia. Patrícia Pereira da Silva, Pró-Reitora da Universidade de Coimbra e Professora da Faculdade de Economia. E José Pedro Figueiredo, Pró-Reitor da Universidade de Coimbra e Professor na Faculdade de Medicina. Permitam-me que, no início desta minha intervenção, envie também uma saudação especial aos 216 novos doutores que, no ano de 2021, alcançaram na UC o mais elevado grau académico. A todos, sem exceção, desejo que a formação avançada proporcionada permita alcançar os percursos de vida que terão certamente idealizados. O vosso sucesso é o nosso sucesso. Saúde igualmente os 59 colegas da nossa comunidade académica que se jubilaram ou aposentaram em 2021. Quaisquer elogios serão manifestamente insuficientes para exprimir a nossa gratidão por uma vida de dedicação a esta instituição. Para todos os que em 2021 interromperam a sua ligação laboral ou académica com a UC, nunca será demais lembrar o nosso lema, uma vez UC, para sempre UC. Minhas senhoras e meus senhores, faz agora precisamente um ano, a Universidade de Coimbra assinalou, não festejando, os seus 731 anos, neste mesmo local, no ambiente mais sombrio que a nossa memória coletiva consegue alcançar. A tradição manteve-se, apesar da pandemia. Não obstante a violência emocional do momento, ficou muito claro que não foi por acaso que a Universidade de Coimbra, tendo ao longo da sua secular existência passado por muitos outros momentos difíceis, nunca se deixou abater, mostrando a sua resiliência e sabendo sair desses momentos sempre mais forte. Infelizmente, ao dia de hoje, não consigo vislumbrar motivos para festejos. A juntar a uma pandemia que ainda não terminou, embora dê sinais de quebra, surge no horizonte uma guerra de consequências imprevisíveis. A Universidade de Coimbra condena quaisquer atos bélicos, tenham a origem que tiverem e envolvam os atores que envolverem. Incompreensivelmente, todos os dados apontam para a incapacidade humana de preservar uma paz duradoura. Aliás, revisitando a história universal, e basta ficarmos pelo século XX, para percebermos a irracionalidade dos conflitos militares,
o sofrimento dos inocentes e a perda de vidas humanas. Espero que a atual situação que se vive no leste europeu não alastre a outras zonas do planeta e confio na diplomacia, onde se incluirá certamente o relevantíssimo papel de Sua Excelência, o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, para a difícil missão de pôr fim a uma escalada de violência que tem tudo para acabar mal para todos. Não nos iludamos. A guerra é sempre o mais forte argumento dos fracos. Naturalmente que, perante os desenvolvimentos mais recentes no panorama internacional, a Universidade de Coimbra fica à disposição do Governo de Portugal para acolher de forma condigna estudantes refugiados de guerra provenientes da Ucrânia, ativando o nosso Fundo de Apoio aos Refugiados, que regularmente mobilizamos para situações similares na ajuda a estudantes provenientes de outras zonas do globo onde existem conflitos. Adicionalmente, o European Campus of City Universities, ECTU, o campus universitário europeu que a Universidade de Coimbra integra, deliberou ontem mesmo a abertura de uma conta na Universidade de Iași, nossa parceira na Roménia, atenta à proximidade geográfica de ambos os países. Apelo, por isso, à generosidade de toda a comunidade académica e alumni, no sentido de apoiarmos o povo ucraniano e, em particular, as vítimas inocentes, que são sempre os que mais sofrem nestas circunstâncias. Se é certo que depois de uma pandemia já só nos faltava uma guerra, quero ainda assim deixar uma palavra de esperança e confiança a toda a comunidade académica. Estivemos cá para resistir à pandemia, como cá estaremos para o que for necessário. Foi assim no passado, será assim no presente e continuará a ser assim no futuro. Esta é a identidade UC. Assinalamos hoje o 70º, 32º aniversário da Universidade de Coimbra, num ano repleto de efemérides merecedoras de celebração, como sucede com os 250 anos da Reforma Pombalina, que, por arrasto, nos leva a comemorar os 250 anos da Faculdade de Ciências e Tecnologia, Observatório Geofísico e Astronómico, Museu da Ciência, Jardim Botânico e Imprensa da Universidade de Coimbra. A estes importantes aniversários podemos ainda juntar os 50 anos da nossa Faculdade de Economia e os 30 anos da nossa Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física. Noutro patamar, temos igualmente a celebração dos 200 anos da independência do Brasil e os 20 anos da independência de Timor-Leste, países do arco da lusofonia, cuja ligação à Universidade de Coimbra é umbilical. Temos um programa desenhado para dar o merecido relevo a todos estes momentos de enorme simbolismo para a nossa instituição. O evoluir da situação nos dirá de que forma conseguiremos colocar no terreno tudo aquilo que tínhamos pensado, na certeza, porém, de que saberemos fazer as coisas com equilíbrio e bom senso, respeitando condicionalismos de toda a ordem que possam surgir no entretanto, mas nunca deixando de cumprir o nosso destino e colocando sempre as pessoas, a sua segurança e o seu bem-estar à frente de tudo o resto. Minhas senhoras e meus senhores, vivemos hoje um ambiente mais tranquilo no que à pandemia diz respeito. Cumpre-me salientar aqui o papel da ciência. Assistimos ao seu desenvolvimento em tempo real, com uma mediatização e reconhecimento inéditos, posicionando-se como elemento central na estratégia mundial de combate à Covid-19, ao oferecer-nos equipamentos de proteção, testes e vacinas no combate a esta guerra invisível. Mas foi igualmente uma vitória da inovação.
as portas abertas pela investigação científica aceleraram o surgimento de novas aplicações médicas, tecnologias disruptivas ou mesmo reformas orgânicas dos serviços públicos, permitindo um salto quantitativo e qualitativo em muitas áreas societais, modernizando-as e adaptando-as muito rapidamente. E é esta dimensão societal que eu também gostaria de sublinhar. A forma como todas e todos se mobilizaram para este combate foi verdadeiramente inspiradora. Coletivamente, vingou a percepção de que este era o desafio das nossas vidas, imperando a solidariedade e o trabalho conjunto para conseguirmos ultrapassar esta crise pandémica. Academias, instituições públicas, empresas, associações, organizações políticas, bem como cidadãs e cidadãos a título individual, uniram esforços e, no caso português, o balanço foi de tal forma positivo que liderámos com excelentes resultados várias métricas internacionais que monitorizavam o estado da gestão desta catástrofe de saúde pública. Mas urge completar a translação de toda a experiência acumulada para a componente do ensino e das aprendizagens. Incorporar todos os conhecimentos adquiridos neste período excepcional e transmiti-los às novas gerações, com um horizonte de preparação para desafios vindouros que podem abalar os pressupostos organizacionais da sociedade vigente, tal como nos aconteceu. Este é o meu legado que podemos deixar, evitando os erros do passado e apontando caminhos para o futuro. Muitas vezes ouvimos o quão fechadas e conservadoras são as universidades, espaços longínquos da realidade do dia-a-dia. Analisando todo o percurso da Universidade de Coimbra, desde que decidimos dar o difícil passo da suspensão das atividades letivas presenciais a 9 de março de 2020, é um enorme orgulho ver que conseguimos cortar completamente com esse estigma de um suposto entorpecimento académico, tantas vezes injusto, tendo-nos até colocado numa posição vanguardista a nível nacional. A Universidade de Coimbra foi ouvida e respeitada muito por força do contributo científico decisivo das nossas e dos nossos investigadores, tendo inclusivamente algumas boas práticas com origem na UC, sendo integradas nos planos nacionais de prevenção e combate à pandemia. Entre muitos outros projetos e atividades que envolveram a nossa comunidade académica, a esmagadora maioria das quais efetuadas em regime de voluntariado, permitam-me que no dia de hoje destaque o extraordinário trabalho efetuado pelo Laboratório de Análises Clínicas da Universidade de Coimbra, LACUC. Ao longo destes 2 anos, foram realizados mais de 200 mil testes, 150 mil de PCR e 50 mil testes rápidos de antigênio. Apoiámos a ARS Centro, incluindo lares e escolas, o CHUC, o IPO, outras instituições de ensino superior da cidade, federações desportivas, comunidade académica e sociedade civil, incluindo as regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Tivemos o apoio de dezenas de voluntários e, numa segunda fase, de colaboradores incansáveis que, em alguns momentos de maior aflição, mantiveram o LACUC a operar 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem olhar horários e sempre na linha da frente. A todas e todos os que estiveram connosco, eu quero fazer o elogio público e na pessoa da nossa diretora técnica do LACUC, Ana Miguel Matos, professora da Faculdade de Farmácia, manifestar o mais profundo agradecimento e orgulho pelo trabalho realizado em prol da saúde pública. Minhas senhoras e meus senhores, considero de gosto muito duvidoso as manifestações públicas a que temos assistido sobre a estrutura do futuro governo. Se deveria ser mais ou menos curto, com maior ou menor interação de áreas. O Sr. Primeiro-Ministro saberá certamente encontrar as soluções que maiores garantias lhe darão
para o governo do país. No entanto, perante um certo vazio de ideias a que assistimos nos debates que antecederam as eleições legislativas, aguardo com natural expectativa que o ensino superior, ciência e inovação seja atribuído um peso político proporcional à importância deste setor para o desenvolvimento do país. Neste contexto, espero que haja clarividência e coragem para encontrar soluções duradouras para a estabilização contratual das investigadoras e dos investigadores, condição basilar para melhores e mais dignas carreiras profissionais, mas sem com isso colocar, uma vez mais, o peso financeiro exclusivamente sobre os ombros das instituições do ensino superior que, diga-se em bom da verdade, não o aguentarão. Daí decorrendo, com toda a certeza, a ruptura do sistema. É que, para além de estarmos a lidar com uma verdadeira bomba relógio, existem ainda efeitos colaterais que me parece não estarem a ser devidamente aferidos e acautelados. O que nos leva também à problemática do subfinanciamento crónico, transversal a várias governações, agravada ainda pela ausência de reconhecimento das especificidades das instituições. A Universidade de Coimbra, a título de exemplo, é muito mais do que uma instituição do ensino superior. É igualmente um museu vivo, com um património de valor incalculável, que tem de ser preservado dia após dia. Um passo importante seria reconhecer ao Museu da Ciência da Universidade de Coimbra o estatuto de Museu Nacional, como acontece relativamente a património semelhante que se constitui na memória viva de um país secular. Um assunto que tem sido sucessivamente adiado, mas que mereceria uma profunda reflexão pelas suas implicações na formação das gerações futuras, é o da articulação mais efetiva entre o ensino superior e o ensino pré-universitário. O ónus é consecutivamente colocado no próprio modelo de acesso, mas considero que o desafio maior passará pela definição de um caminho comum, sintonizado e com permutas constantes de experiências entre os diferentes níveis de ensino. Da mesma forma que foram descortinados caminhos de inovação pedagógica nas escolas, seria extremamente saudável para o sistema permitir um apoio consolidado do ensino superior a estas comunidades, com o envolvimento e impacto real nos territórios em que se inserem. O facto de ambos os sistemas irem ter, como principal desafio no curto, médio prazo, a implementação de um ciclo decisivo de rejuvenescimento do seu quadro docente, aconselharia a aproveitar o momento para essa verdadeira reforma estrutural. Minhas senhoras e meus senhores, seria fastidioso e inapropriado enumerar os múltiplos indicadores que nos fazem acreditar que estamos no caminho certo. No entanto, não poderei deixar de referir exemplos elucidativos disso mesmo. Embora as contas ainda não estejam fechadas, posso orientar com elevadíssima margem de segurança que, fruto de uma gestão rigorosa, a Universidade de Coimbra conseguiu, em 2021, num ano tão ou mais difícil do que o anterior, um exercício financeiro positivo, sendo destacar que foi positivo em todas as suas componentes, macro, estrutural, desenvolvimento e projetos e atividades. Se nos focarmos naquilo que é realmente estratégico, projetos e atividades, em 2015, o valor agregado em carteira na Universidade de Coimbra rondava os 100 milhões de euros, situando-se em 2020 num valor próximo dos 250 milhões de euros, sendo que em 2021 ultrapassámos já os 300 milhões de euros. Significa isto que em 6 anos a Universidade de Coimbra multiplicou por 3 a captação de financiamento competitivo e o respectivo investimento em investigação e desenvolvimento.
É este o caminho que temos de percorrer se queremos integrar o pelotão da frente das universidades de investigação, com expressão global. E uma universidade de investigação não é, nem pode contentar-se em ser, apenas uma escola de ensino superior. Relativamente à qualidade da nossa investigação, um indicador interessante é o das bolsas do European Research Council, ERCs. A Universidade de Coimbra, entre 2012 e 2017, período de 6 anos, conseguiu 6 ERC Grants, todas provenientes de entidades do Grupo C. 5 para o Centro de Estudos Sociais, SES, uma para o Centro de Neurociências e Biologia Celular, CNC. De 2018 até ao momento, 4 anos, a Universidade de Coimbra conseguiu igualmente atrair 6 ERC Grants, com a diferença de que apenas uma é proveniente de uma entidade do Grupo C, que não o C, neste caso o SES, tendo as restantes sido atribuídas a investigadores da UC e distribuídas da seguinte forma: Faculdade de Ciências e Tecnologia, 2 ERCs, e Faculdades de Medicina, Economia e Psicologia, 1 ERC cada. Estamos a falar de cerca de 10 milhões de financiamento, mas mais do que isso, bastante mais do que isso, estamos a falar de investigadoras e investigadores de altíssimo nível que estão ou irão querer à sua volta grupos de investigação dedicados ao que de melhor se faz nas suas áreas de conhecimento. Sem investigação, não há produção de conhecimento. Sem produção de conhecimento, não há inovação. Sem inovação, não há crescimento da economia. A este propósito, permitam-me que faça uma referência à incubadora portuguesa com maior reconhecimento internacional, o Instituto Pedro Nunes, extensão da Universidade de Coimbra no âmbito da inovação e empreendedorismo. A professora Teresa Mendes jubila-se este ano, depois de uma carreira universitária verdadeiramente ímpar. Como pró-reitora e vice-reitora, é ela, mais do que a qualquer outra pessoa, que devemos a construção do Polo 2 da Universidade de Coimbra. Sonho antigo, foi ela que teve a competência e a persistência necessárias para concretizar tão importante expansão da Universidade de Coimbra. Logo a seguir, em 1999, assumiu a presidência do Instituto Pedro Nunes, levando esta iniciativa local a uma posição de liderança nacional incontestada ao nível da promoção do empreendedorismo e da transferência de conhecimento da Universidade para o tecido económico. Neste período, o IPN passou de 2 para 5 edifícios, estando atualmente mais 2 em fase avançada de construção. E viu nascer e desenvolver-se cerca de 3 centenas de empresas inovadoras, podendo destacar-se a Fidzai, o único unicórnio português com sede em Portugal, precisamente no IPN. A professora Teresa Mendes é uma das poucas pessoas de quem podemos dizer, com plena propriedade, que deixou na Universidade de Coimbra uma marca transformadora, positiva, de incontornável dimensão, e eu, em nome da Universidade de Coimbra, aqui lhe dirijo um fortíssimo agradecimento. Por força das circunstâncias, terá de ser em breve substituída à frente do IPN, tendo o anterior reitor, João Gabriel Silva, aceito ser designado pela Universidade de Coimbra para essas funções. Conheço bem o professor João Gabriel Silva, de quem fui vice-reitor, e não tenho, por isso, dúvidas de que o IPN continuará em boas mãos. Agradeço-lhe o ter aceito o enorme desafio de suceder à professora Teresa Mendes, que, diga-se, esteve desde o início envolvida na escolha do nome e no processo decisório conducente à passagem de pasta. E porque falamos de tecnologia, gostava de referir o importante avanço
que a Universidade de Coimbra tem vindo a assistir no que diz respeito ao seu edifício digital. Como prometido, o processo de desmaterialização em curso sofreu avanços significativos. Temos hoje a possibilidade de praticamente não usar papel e tóner, porque temos a maior parte das operações em lucros preparadas para a assinatura digital com chave móvel. Para além da redução do impacto ambiental, gostava de salientar o enorme aumento de produtividade e eficiência da nossa administração. Mas não nos ficamos pelo luxo, porque também o Nónio já permite o lançamento de pautas com assinatura digital, acelerando todo o procedimento que permitirá que mais facilmente sejam cumpridos os tempos entre saídas de notas e exames de recurso, tantas vezes objeto de reclamação justa, refira-se, por parte dos nossos estudantes. A nossa plataforma digital para as aulas, a UC Teacher, tem vindo a sofrer evoluções contínuas com o contributo de toda a academia, tendo obtido o primeiro lugar na categoria de Best Education Project nos Portugal Digital Awards, cimentando o prestígio e o pioneirismo da UC enquanto instituição de ensino. Ainda no que diz respeito à componente de ensino, esperamos que nos exames do segundo semestre esteja já operacional a plataforma digital para a realização dos mesmos, desenvolvida com o contributo de muitos docentes de diferentes unidades orgânicas. Tudo se encaminhando para que, num futuro próximo, mesmo realizados presencialmente, os exames possam ser feitos através do digital. A qualificação da nossa população assumirá cada vez mais um papel central para o desenvolvimento do país. Com esse propósito em mente, a Universidade de Coimbra candidatou-se ao primeiro aviso aberto no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência PRR. Impulso Jovens, STEAM e Impulso Adultos, apresentando um projeto denominado Living the Future Academy. O projeto resultante de um consórcio liderado pela Universidade de Coimbra, envolvendo a participação de 4 instituições copromotoras, instituições de ensino superior como copromotoras, e mais de uma centena de parceiros do tecido social, empresarial e político, tem como propósito estratégico, precisamente, a preparação de pessoas, organizações e territórios para uma sociedade 5.0. O envelope financeiro conseguido ascende aos 16,5 milhões de euros, o segundo maior nacional a seguir à Universidade de Lisboa. Irá permitir que a UC se prepare até 2025 para que, a partir de 2026, estejamos na vanguarda daquilo que será o ensino superior do futuro. Estamos a trabalhar intensamente na implementação do projeto, sendo certo que este é um desafio coletivo que não podemos falhar. E não vamos falhar. Este é o momento de todos perguntarmos o que podemos fazer pela UC e não de ficarmos sempre na posição cómoda de questionar que benefício direto e imediato a UC nos pode trazer a nós. Indivíduos, departamentos, unidades orgânicas. A capacitação no período pós-pandémico nada terá a ver com as estratégias pré-pandémicas. Inovação pedagógica, tecnologias digitais, parcerias de geometria variável e globalização serão as palavras-chave no futuro. A Universidade de Coimbra pode e deve saber aproveitar esta oportunidade de, mais uma vez, posicionar à frente do seu tempo. Os dados estão lançados e, por isso, agora resta-nos construir o nosso destino. Felizmente, ao contrário do que inicialmente esteve previsto, e após muito trabalho e persistência da nossa parte nos locais próprios, o PRR para as instituições de ensino superior não se esgota na componente da capacitação. Estamos, por isso, a aguardar o desfecho das agendas mobilizadoras, nas quais a Universidade de Coimbra está presente em cerca de metade das candidaturas que passaram à segunda fase. Estamos igualmente a preparar projetos
no âmbito da eficiência energética, acessibilidades e transição digital. Relativamente às residências universitárias, estou já em condições de informar que a UC assinalou interesse na criação de 356 camas e requalificação de mais 131 camas, num investimento global a rondar os 15,5 milhões de euros. Porque estamos a falar de edificado, continuam a bom ritmo as obras no Paço das Escolas e o CBiomed. Iremos iniciar em breve o edifício 2 da Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação, estando em fase de finalização o projeto global do Colégio das Artes. Também já se encontra na Câmara Municipal de Coimbra o projeto de licenciamento do Polo 2, parte sul, onde se encontram todos os departamentos de engenharias, estando a UC apenas a aguardar resposta por parte do município. Uma nota para o desempenho da UC no âmbito da sua internacionalização, tendo como exemplo alguns números associados à mobilidade. Erasmus, no corrente ano letivo. Nos denominados estudantes outgoing, estudantes da UC que vão realizar períodos de estudo em universidades estrangeiras, houve um aumento de 116% relativamente ao ano letivo anterior, correspondente, na prática, a um acréscimo de 8% por comparação com o período pré-pandémico. Nos estudantes incoming, estudantes estrangeiros que realizam na UC os seus períodos de mobilidade, temos um aumento de 97% face ao ano letivo transato, correspondendo, na prática, a um acréscimo de 12% por comparação com o período pré-pandémico. Se no passado fomos das instituições de ensino superior mais resistentes na inevitável queda verificada em plena crise sanitária, a opção segura e responsável de mantermos as nossas portas abertas revelou-se decisiva para este significativo ressurgimento da mobilidade académica no atual ano letivo. Minhas senhoras e meus senhores, inicia-se hoje a 24ª Semana Cultural da UC sobre o tema do tempo, com o concerto de abertura As Voltas do Tempo, a realizar-se às 21h30 no Teatro Académico Gil Vicente TAGV, com interpretação da Orquestra Académica da Universidade de Coimbra, ou AUC, e apresentação de algumas obras de João Braga Santos. A 24ª Semana Cultural da UC apresenta-nos um programa eclético, transversal ao que é a cultura da UC. É, na verdade, uma programação que assume a vontade de ter como palco a instituição e a cidade, apelando de forma indelével à fusão entre ambas. Antes de finalizar esta minha intervenção, quero agradecer a forma exemplar como os colegas da equipa reitoral têm desempenhado as suas funções sem se poupar esforços. Agradecimento extensível à equipa de assessores que muito nos têm ajudado a operacionalizar as políticas que pretendemos colocar no terreno. Agradeço também a cooperação institucional prestada pelo Conselho Geral, na pessoa da sua Presidente, Conselho de Gestão da UC e SASUC, provedor do estudante e membros do Senado. Um agradecimento especial às unidades orgânicas e o ECAFES, na pessoa dos seus diretores. Aos senhores administrador e administradora adjunto da UC e administrador do SASUC, assim como aos serviços da reitoria e administração, quero aqui deixar o meu agradecimento pela forma profissional e competente como têm desempenhado as vossas funções. Termino agradecendo de forma sentida a todas as pessoas que compõem o universo do Grupo C, estudantes, corpo técnico, investigadores e docentes. Só com o vosso inestimável contributo conseguiremos levar mais longe e elevar mais alto o nome da UC. Viva a Universidade de Coimbra!